Ok, eu vou pregar a mesma coisa que preguei de manhã às 9. Eu digo sempre de manhã. É difícil às vezes coordenar dois cultos. Mas vou pregar sobre o texto de Filipenses 2, 5 a 11, que é um texto que eu disse ao pessoal do louvor para não sair daqui de cima. Mas pronto, depois tenho que estar a chamá-los. Ok, e o texto é elucidativo, mas eu vou pregar, expliquei isto de manhã. É à escola dominical, amém. Obrigado, irmão Leandro. É a sua função lembrar-me. E também a sua função ensinar as crianças. Ok. Isto agora para entrar na rotina é difícil. Olha, vou pedir uma coisa. Quando eu acabar de pregar, uma senhora cheia de fé, posso orar pelo joelho da irmã Albertina. Está bem? Uma senhora cheia de fé, vai ter com a irmã Albertina e ore pelo joelho dela. Amém? Quando eu acabar, ou no meio da pregação, mas tem que ouvir a pregação. Portanto, ok. E a Bíblia é um texto poderoso. É o texto que mais me inspira, um dos que mais me inspira. Também Marcos 11, 21, que diz, tende fé em Deus, ou tende a fé de Deus, se disseres este monte, esse texto também, com o tamanho de um grão de mostarda, podeis dizer este monte, sai daqui. Uma coisa interessante, sabe porque é que Jesus falou num grão de mostarda? Não é só por ser o grão da planta, da semente mais pequena, não é por isso. É porque o grão de mostarda é o grão que geneticamente não é modificado. Então a nossa fé não pode ser modificada de forma nenhuma. Tem que ser uma fé genuína. E este texto de Filipenses 2 diz, tendo em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu vou ler, porque eu sei isto mais ou menos de cor, mas eu depois troco isto tudo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou seja, escute isto, esta palavra forma aqui no grego não é metamorfose, não é a palavra física, é a palavra essência. Tendo a essência de Deus, escute isto, tendo a natureza de Deus, ele era Deus por completo, tendo a essência de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esta palavra usurpação quer dizer, não se agarrou aos seus direitos, não reivindicou, não teve lá, como nós às vezes somos assim, andamos a fazer birra, não é? Somos mimados, eu quero isto, não saio disto, isto é meu. Jesus não foi assim. E agora escute, o apóstolo Paulo diz para nós termos o mesmo sentimento, está a entender? Ou seja, não vale a pena fazer birra, não vale a pena andarmos a tentar manipular Deus ou tentar alterar Deus com os nossos jejuns e a nossa oração, porque isso não muda Deus. Amém? Então não teve, tendo em vós o mesmo sentimento também houve em Cristo Jesus, que sendo na essência de Deus, na natureza de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora escute, qual é o sentimento de Jesus? Antes a si mesmo se aniquilou a si mesmo, tomando a forma. Agora esta forma é metamorfose, é a forma física, já não é parte da essência, mas a forma física. Tomando a forma física de servo, então qual é o sentimento que há em Jesus? É ser servo. Amém? Ser servo. Fazendo semelhante aos homens é ser homem-servo. E achado na forma de homem, ser homem. Agora escute, qual é o sentimento do homem? Jesus humilhou-se. Ninguém o obrigou a humilhar-se, ele humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Qual é o sentimento de Jesus? Morrer. Obedecer até morrer. Este é o sentimento que Deus pretende de nós. Agora escute, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Agora escute, esta palavra soberanamente, ou sobremaneira, como algumas Bíblias têm, ou outra expressão, só existe desta vez na Bíblia. Não existe em mais lado nenhum. Ou seja, uma expressão tão nobre, do máximo que se pode exaltar alguém, Deus atribuiu a Jesus. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, Yeshua, o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E agora escute, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Para a glória. Quando eu começo a pregar, metade da igreja vai-se embora. Deve haver aqui alguma correlação entre a pregação e... Ok. Então a Bíblia diz que nós devemos ter em Cristo o mesmo sentimento que houve em Cristo. E o sentimento que houve em Cristo não é de exaltação, nem de reivindicação dos nossos direitos, nem de reivindicação das nossas faculdades, nem de exposição das nossas faculdades. Foi um sentimento de humilhação,
de aniquilação. Ele quis se aniquilar a si mesmo. Ele não se prendeu aos seus direitos, ele não se prendeu à sua glória, ele despojou-se disso tudo. Esse é o sentimento da obediência até à morte. Entenda o que eu estou a dizer? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então este é o sentimento que houve em Cristo Jesus, a obediência até à morte. Anulou as suas reivindicações. Ele não se agarrou às suas razões para alcançar uma vantagem. Nós humanos temos sempre esta questão. Agarramos-nos sempre às nossas questões para ter uma vantagem qualquer. E quando não temos a vantagem, culpamos os outros por não ter a vantagem. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Jesus não se agarrou às suas vantagens. Jesus quis despojar das suas vantagens. E o ser humano é o contrário. Jesus quis ser homem e às vezes nós queremos ser Deus. Mas Jesus quis ser homem. Ok. Então o princípio é este. O nome de Jesus funciona. O nome de Jesus é o nome sobre todo o nome. Ao qual nome todo o joelho se dobra na terra. É onde o homem tem responsabilidade e legalidade e autoridade. Mas também todo o nome se dobra no céu, não é? No controle do céu. Anjos e arcanjos e serafins e querubins se dobram no céu, ao nome de Jesus, mas também debaixo da terra, no inferno, todos os demónios se dobram ao nome de Jesus. Mas aqui a questão que nos interessa a nós é a terra. Todo o nome, todo o joelho se dobra ao nome de Jesus na terra. Amém? Então a pergunta é, salvação em grego, salvação em hebraico, significa estas 5 coisas. Significa salvação eterna e salvação de nós mesmos. Significa cura física e cura da alma. Significa libertação de demónios e libertação daquilo que nos prende. Significa plenitude, viver uma vida plena. E significa prosperidade financeira. A pergunta que eu faço é porque é que nós não vivemos estas 5 coisas? Se somos filhos, se somos em Jesus, filhos de Deus. Porque é que há crentes que têm uma vida miserável, outros têm uma vida oprimida, outros têm uma vida sem a certeza da salvação, outros que andam a carregar uma série de doenças? Porquê? Se salvação em Jesus, quando a Bíblia fala em sozo, salvação, a palavra salvação em grego significa salvação da minha alma, salvação da minha vida, salvação dos meus problemas, salvação do meu caráter mau, libertação de demónios, libertação de fantasmas do passado, libertação de maldições, libertação de tudo, cura física, cura da alma, plenitude de vida, uma vida sempre alegre, uma vida cheia da plenitude do Espírito Santo, plenitude de vida e prosperidade financeira. E a pergunta é, porque é que nós não conseguimos isso? Diz que na terra, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra. Todo. A doença se dobra, os demónios se dobram, a maldição se dobra, as circunstâncias adversas se dobram, tudo se dobra ao nome de Jesus. Porquê? Deus disse a Moisés, quando o povo de Israel quis perceber quem Deus era, Deus disse a Moisés, olha, vou colocar o meu nome no santuário. Irás fazer um tabernáculo, um santuário, onde eu coloco o meu nome. A importância do santuário não era só remir o povo do pecado no dia da expiação anual, ou Moisés ir lá ao lugar santíssimo. Essa não era só o objetivo do tabernáculo ou do santuário. O objetivo do tabernáculo e do santuário é que o povo conhecesse o nome de Deus. Porque era o lugar onde Deus punha o seu nome. O lugar onde Deus punha o seu nome. Ora, o seu nome revelava a presença, porque se o nome estava lá, Deus estava presente. Então, tendo o nome de Jesus, Deus está presente. Tendo o nome de Jesus, a glória está presente. Porque a glória se revelava no tabernáculo e a presença se revelava no tabernáculo. Aonde? Onde estava o nome de Deus. Então, se nós somos o tabernáculo, se nós somos o templo, se nós somos o templo do Espírito Santo e se Deus tabernaculou, não é? Como diz lá em João 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Nada do que foi feito podia ter sido feito se não fosse feito pelo verbo que era Deus. O verbo era a vida e a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou no nosso coração. Jesus habitou entre o povo, mas o seu Espírito habitou em nós, no tabernáculo. Se o Espírito habita em nós no tabernáculo, nós temos acesso ao nome de Jesus. Qual nome? O nome que é sobre todo o nome.
Sobre todo o nome ao qual nome todo o joelho se dobra na terra. E toda a língua confessa na terra que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E diz em Efésios que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas diz, nós devemos ter o nosso espírito iluminado, iluminando os olhos do nosso espírito, para que nós possamos conhecer o poder da sua ressurreição. Conhecer o poder da sua ressurreição. Que Deus tomou Jesus, o ressuscitou e exaltou e colocou nos lugares celestiais, acima de todo o poder, de todo o principado, de todo o domínio, de toda a potestade, de todo o nome que se nomeia neste século e no século vindouro. Então Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor sobre tudo o que se passa na terra. Sobre a doença, sobre a maldição, sobre a pobreza, sobre as circunstâncias adversas, sobre demónios, sobre tudo. E nós temos acesso a esse nome. O nome que estava no tabernáculo, para dar a conhecer Deus no tabernáculo, o nome de Deus no tabernáculo, que trazia a sua glória e a sua presença ao povo de Israel. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Nós temos acesso ao nome, nós temos acesso à presença, nós temos acesso à glória, nós temos acesso à salvação em Deus. No tabernáculo estava lá o nome de Deus. E um dia, Moisés, na sarça ardente, Moisés disse, olha Deus, quem é que eu vou dizer ao povo de Israel que tu és? Sabe porquê que Moisés perguntou isso? E isso é perverso, de certa forma. Porque os egípcios tinham nomes para todos os deuses. E Moisés queria saber o nome de Deus, porque Moisés foi criado na cultura egípcia durante 40 anos. E Moisés pensou, então se os egípcios têm um nome para cada Deus, então eu vou perguntar ao Deus que me está a enviar para libertar o povo quem Ele é. E se você reparar, Deus não disse o nome a Moisés. Deus disse, eu serei o que serei. Eu sei que nas Bíblias diz eu sou o que sou, mas em hebraico o termo não é eu sou o que sou, é eu serei o que serei. E porquê que Deus disse eu serei o que serei? Porque Deus disse eu sou, eu fui, eu sou e eu virei. Aquele que é, em Apocalipse, aquele que é, que era, é e que há de vir. E porquê que Ele é o que era, o que é e o que há de vir? Porque Deus se move sempre para agir em função do seu povo. Então Deus não disse a Moisés, olha, eu sou o Deus não sei quantos. Deus disse a Moisés, eu serei o que serei. Então Deus revelou a Moisés não o seu nome, mas o seu caráter. Não o seu nome, mas a sua virtude. Deus age em nós, Ele se move para agir em nós, Ele age sempre por nós. Por isso é que Ele era, agiu, Ele é, age, Ele virá para agir. E esta é a característica de Deus para com o seu povo. Quando Moisés perguntou, a quem é que eu digo aos israelitas que tu és? Eu serei o que serei. E Moisés não trouxe o nome, trouxe a virtude. Moisés não conheceu o nome, conheceu o caráter de Deus. Conheceu todas as expressões do caráter de Deus. Qual nome? O nome que estava no tabernáculo, onde Deus pôs o seu nome. O nome, eu serei, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. O grande Yahweh. Aquele tetagrama que ninguém consegue decifrar. Yahweh. A glória, a presença, o caráter, a virtude, o Deus que age em favor do seu povo. E Jesus um dia disse, antes de Abraão eu sou. Então, mais do que Yeshua, Ele é. Ele é quem? Ele é aquele que foi, aquele que é e aquele que virá para libertar o seu povo, para agir em favor do seu povo. E Ele é Deus. Então, que é o nome? Qual é o nome que está sobre todo o nome? É a glória, é a presença, é a virtude, é o caráter, é o Deus que age, que se revela a agir em favor daqueles que o amam. Amém. Mas nós temos um problema grave. A história da humanidade tem um problema grave. É que nós sempre pusemos Yeshua à nossa medida. Paulo em Colossenses, aos Colossenses, Paulo diz, vocês não podem adorar os anjos. É proibido aos Colossenses adorar os anjos. Sabe porquê? Porque havia uma cultura na Ásia Menor que é a nossa cultura. E por isso é que o nome de Jesus não funciona para nós sempre. Ele funciona sempre, Ele quer funcionar sempre, Ele quer agir sempre, porque Ele era, é e será, e virá, e virá. Ele é um Deus que se move a agir em favor do... Ele agirá sempre. Ele quer agir sempre. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Ele quer agir sempre em favor do povo.
Então qual é o nosso problema? É o mesmo problema na Ásia Menor, com os colossenses. Sabe qual é o problema? É que as pessoas na Ásia Menor, para atraírem pessoas à vida delas, adeptos, eles começaram a criar uma doutrina nova. E às vezes nós criamos doutrinas novas. E Paulo chegou lá e disse, não, o fundamento é este. A doutrina é esta, vocês criaram outra doutrina. E qual era a doutrina que em Colossos havia e na Ásia Menor havia? Eles conceberam uma doutrina em que havia Deus, o Deus Pai, mas depois criaram para Deus Pai uma Deusa Mãe. Então eles criaram esta relação entre um Deus Pai, na igreja, entre os cristãos. Deus Pai e Deusa Mãe. Para quê? E Paulo diz que isto é doutrina de demónios. Escute bem, doutrina de demónios. De espíritos imundos. Porque é que havia um Deus Pai e uma Deusa Mãe? Para criarem Deus Anjos. Depois havia o Deus Anjo 1, Deus Anjo 2, Deus Anjo 3, Deus Anjo 4 e chegava a Deus Anjo Jesus, o mais baixo, porque entrou na terra como homem. Então eles diziam, se quiser chegar ao Deus Anjo lá em cima, tem que começar por Jesus. Mas eles inferiorizaram Jesus, minimizaram Jesus e não conheceram Jesus na sua plenitude, o nome que é sobre todo o nome. E sabe o que é que nós fazemos? Temos o nosso Deus Pai. Mas depois temos um Deus Pai em que nós concebemos a seguir o Deus João Félix, jogador do Benfica, depois o Deus Brad Pitt, ou Leonardo DiCaprio, depois o Deus Donald Trump, ou Bolsonaro, depois o Deus Meghan, o Deus Passat, o Deus Dinheiro, o Deus Curso Superior, e entre Jesus e o nosso Deus há uma data de deuses. Então Jesus deixou de ser para alguns de nós o nome sobre todo o nome. O nome que está no santuário, o nome que traz a presença, que traz a glória, que traz a essência, que traz a virtude, que traz o caráter de Deus a mover-se em nosso favor. Então nós temos Deus Pai e a seguir temos o Deus Cristiano Ronaldo. E depois temos o Deus Bolsonaro ou Marcelo Rebelo de Sousa. E depois temos o Deus nosso filho, que está em casa. Depois temos o Deus o carro que queremos, temos o Deus o emprego que queremos, temos o Deus os netos que amamos muito e depois então vem Jesus. Então nós fazemos como os outros que estavam lá em Colossos. Então depois vem Jesus. E quando queremos ter os netos melhores, nós vamos a Jesus. Quando queremos que os deuses acima querer um carro que é o nosso Deus, que pensamos nele todos os dias, lá vamos nós a Jesus. Mas Jesus é sempre o Deus inferior desta hierarquia. Então nós temos um Jesus à nossa medida. Acima de Jesus está o jogador de futebol, o ator de cinema, o político que nós gostamos, o André Ventura do Chega, o mais não sei quantos, o mais não sei que mais, e depois lá para o fim. Então lá temos Jesus. E então o nome dele não funciona assim para nós. Cura, prosperidade, plenitude, salvação, libertação, não funciona em nome de Jesus assim. Porque ele é Deus, ao lado de Deus Pai. Está sentado à direita, nós cantamos, aquele que está no trono e é o Cordeiro. Ele está ao lado do Pai. O nome que é sobre todo o nome. Mas nós às vezes temos o Pai e o André Ventura, o Pai e o João Félix, o Pai e o Brad Pitt, o Pai e a Angelina Jolie, o Pai e o Bolsonaro, o Pai e o... E temos tantos deuses. Temos tantos deuses anjos. E Paulo diz, isto era uma doutrina. E sabe porquê que temos muitos deuses anjos? Porque não conhecemos Jesus. E achamos que o nome não vai funcionar. E então nós pomos lá outros deuses porque nós não queremos abdicar dos nossos direitos. E achamos que até somos um desses deuses que está na escala hierárquica. Então nós temos um Jesus à nossa medida, não à medida dele. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E sabe qual é o segredo para pôr Jesus acima de todas as coisas? O nome que é sobre todo o nome. E o nome dele funciona. E o nome dele cura, e o nome dele liberta, e o nome dele salva, e o nome dele nos dá prosperidade financeira, e o nome dele nos dá a plenitude. Eu sei disso. Com todos os átomos que eu tenho no meu corpo, eu sei disso. Jesus é isso tudo. E quando eu às vezes ponho alguém entre Jesus e o Pai, ele deixa de funcionar. E às vezes eu faço isso por egoísmo.
para atrair pessoas a mim. Porque era o que eles faziam lá em Colossos. Isso é uma doutrina de demónios. Isso vai falhar tudo. E o nome de Jesus não vai funcionar, mas ele sempre funciona. Sabe quando é que ele funciona? O apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 1:1-4. Há uma frase que estabelece tudo. Há um segredo que estabelece a forma como o nome de Jesus funciona por nós. E diz, todas as coisas ele vos concede. Escute isto. Isto é revelação. Tem que ser revelação no nosso espírito. Todas as coisas. O que é todas as coisas? São todas. Deus em Cristo criou um movimento através da sua natureza para que Cristo pudesse operar em nós todas as coisas. Ele era, Ele é e Ele age por nós sempre que nós precisamos de alguma coisa e Ele criou em Cristo todas as coisas para nos abençoar. O que é que impede Jesus usar o seu nome para nos abençoar ou nós usarmos o seu nome para que Ele seja atraído a esse lugar santo através da sua glória, da sua presença, do seu caráter, da sua virtude, através do seu movimento? O que é que impede? Não termos conhecimento de Jesus. Porque o apóstolo Pedro diz, todas as coisas Ele vos dá através do conhecimento de Deus. E sabe o que é que significa? Agora escute bem isto. Porque às vezes não conhecemos Jesus. Sabemos o seu nome, mas não o conhecemos. Eu posso saber o nome do João, mas eu não conheço o João. É como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que a verdade me liberta, mas eu não sei o que é verdade porque eu não me interesso conhecê-la. Então eu posso estar aqui a vida toda, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que liberta não é a verdade. É o conhecimento que eu tenho da verdade. E quem produz cura é o conhecimento que eu tenho de Jesus. O nome funciona quando eu o conheço. Pelo conhecimento de Deus. E sabe como é que eu conheço Deus? Porque a palavra em grego diz o seguinte, conhecer é inspecionar, analisar profundamente, examinar, compreender e ter um relacionamento com. Então, se eu quiser conhecer Jesus, eu tenho que o examinar todos os dias, compreender todos os dias, inspirar-me nele todos os dias, perceber quem ele é todos os dias. Há pessoas que conhecem mais jogadores de futebol do que números de milagres que Jesus fez. Há pessoas que conhecem mais características do Leonardo DiCaprio do que quem é Jesus, cristãos. Há pessoas que sabem mais quantas novelas dão por dia do que quantos milagres Jesus operou. E se eu perguntasse, digam-me 8 milagres que Jesus operou, 8. E digam-me 8 jogadores de futebol do Sporting. Nós sabemos mais os jogadores de futebol do que os milagres que Jesus operou. Então o segredo porque é que o nome de Jesus não funciona? Porque Deus tem uma característica para nós, conhecê-lo. Ele só funciona se nós o conhecermos. O nome de Jesus não é mágico. Não é porque você está aflito hoje que começa a dizer em nome de Jesus, não funciona. Não é porque alguma coisa aconteceu de errado que você começa em nome de Jesus. Não funciona se você não o conhece. A verdade só opera se você conhecer a verdade. Um amigo só opera na ajuda a si se você o conhecer. Então qual é o segredo? Fazer o que Pedro diz. Conhecer Deus. Conhecer Jesus. Inspecionar, saber quem Ele é, examinar, ter tempo com Ele, compreendê-lo, relacionar-me com Ele. Então quando eu me relaciono e sei quem Ele é, eu sei o que o nome dEle produz. Interessante, não é? Porque nós muitas vezes achamos, olha, vou dizer isto em nome, aparece uma circunstância adversa, em nome de Jesus, e aquilo não desaparece. Aparece uma doença e aquilo não desaparece, e nós estamos lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porquê? Porque falta-nos a essência, o conhecimento de Jesus. Aquele que o nome revela. Aquele que era, que é e que virá. Eu serei o que serei. Amém. Então qual é o segredo? Conhecer Jesus. E vou dizer-vos isso com todo o amor, com toda a propriedade. José de Arimateia e Nicodemos conheciam melhor Jesus do que nós. Porque quando Jesus morreu, eles que eram homens respeitáveis, senadores, membros do Sinédrio, riquíssimos. Nicodemos era o homem que queria saber quando é que o reino de Deus chegava. Mas porque eram judeus do Sinédrio, eles tinham dificuldade em demonstrar publicamente o facto de serem discípulos de Jesus. Mas eles eram.
Eles eram verdadeiros discípulos. E quando Jesus foi sepultado, eles compraram as especiarias mais caras para sepultar Jesus. Eles deram tudo. Aloe e mirra. Eles deram as especiarias mais caras a Jesus. Como ato de adoração, como ato de entrega. Foi um amor caríssimo, foi uma paixão caríssima. Eles compraram especiarias caríssimas. A aloe, que é uma fragrância para poder embalsamar os mortos, que significa purificação e limpeza. Mirra, que servia para purificar uma coisa cara, rara. Eram substâncias caras e raras. Sabe como é que nós conhecemos Jesus? Dando-lhe tudo o que nós temos, o que é caro em nós, o que é raro em nós, toda a nossa adoração, toda a nossa paixão, consumido por essa paixão. E se nós conhecermos o nome, o titular do nome, o nome vai funcionar. O nome vai funcionar. O nome irá curar-nos, libertar-nos, dar-nos plenitude, prosperidade financeira e libertação. O nome irá funcionar sempre. Quando eu dou tudo, e Nicodemos e José de Arimateia compraram as especiarias mais caras. Você é capaz de dar tudo o que tem para comprar o melhor para Jesus. Escute isso. Eles compraram especiarias mais caras. Mais caras. Mais caras. Até os panos que envolveram Jesus eram fino linho, que só se fabricava no Egito, não em Israel. Eles compraram panos do mais caro. Quando a Bíblia diz que Lázaro estava sepultado com umas faixas de pano ordinário. Mas eles compraram o pano mais caro para envolver Jesus. Sabe como é que o nome de Jesus funciona? Não é por magia. É quando damos tudo ao Rei da Glória. Quando o queremos conhecer na intimidade todos os dias. Quando eu o conheço mais na intimidade, ele funciona. Quando eu me desligo dele, a coisa deixa de funcionar. Eles compraram os panos mais caros, linho fino, para um morto, que eles sabiam que era Yeshua. Uma paixão cara, caríssima, um amor caríssimo, porque eles conheceram Jesus. Eles sabiam que ele ia funcionar. Amém. Eles fizeram isso no seu sepultamento, porque eles percebiam que havia um poder da ressurreição que estava para arrebentar a seguir. Eles deram tudo, porque eles conheceram Jesus. Então só quem conhece Jesus é quem dá tudo. E o nome dele funciona. O nome dele cura, o nome dele liberta, o nome dele traz plenitude, o nome dele dá prosperidade e o nome dele traz salvação. Eu posso vos garantir isto. Eles deram tudo. Amém? Tudo. Agora, como é que isto se estabelece entre nós? A Bíblia diz, que eu li, tendo em vós mesmos, ou em vós, o mesmo sentimento. Ele se anulou a si mesmo. Então escute isto. A Bíblia diz que Deus pôs o homem para governar a terra. A Bíblia diz que a terra é de Deus, o céu é de Deus, que o criou e governa, mas deu a terra aos homens. Então a nossa responsabilidade era governar isto. O nome que faz funcionar tudo na terra. Todo o joelho se dobra na terra. No céu, na terra e no inferno. O que nos interessa a nós agora é a terra. Há muita gente que quer governar no céu, outros querem ir ao inferno, ainda não percebi porquê, mas onde nós funcionamos é na terra. A autoridade na terra, a legitimidade na terra, a responsabilidade na terra. E Jesus recuperou essa autoridade para nós. A Bíblia diz que Deus deu ao homem a terra para governar. Escuta, ao homem. Mas diz depois, num texto, que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. Porquê que Deus diz isso? Porque a determinada altura da história da humanidade, o homem pecou e rebaixou-se na sua condição, minimizou-se e foi considerado menor do que os anjos. Escute isto. Mas isto foi um período da história da humanidade. Mas quando veio Jesus, o homem que se humilhou, o Deus que se humilhou para se tornar homem, servo, que obedeceu, que morreu, diz que foi restaurado ao homem, em Cristo, toda a autoridade. E essa autoridade revela-se no poder que há no seu nome. Então sabe uma coisa? O grande problema aqui
é que nós queremos ser Deus. Isso não funciona. Porque o poder, a autoridade foi dada, restaurada, através de Cristo, homem. Homem, servo, homem. E nós às vezes queremos ser Deus. Deus de nós mesmos, Deus da nossa condição, Deus das nossas vantagens, Deus dos nossos filhos, Deus dos nossos netos, Deus da igreja, Deus de qualquer coisa. Então o nome de Jesus não funciona. Porque esse não é o conhecimento que devemos ter de Deus. Porque Ele humilhou-se para ser homem. Então Deus restaura a autoridade do nome de Jesus a quem? Ao homem. Ao homem. Ao homem. E se eu fizer o louvor e achar que vou ser Deus nesse dia, o nome de Jesus não funciona. E se eu ajudar alguém a achar que vou ser Deus na vida de alguém, o nome de Jesus não funciona. E se eu for orar por alguém e achar que é a minha oração que vai produzir cura em alguém, o nome de Jesus não funciona. E se eu tiver discípulos e achar que eles andam comigo por minha causa, eu sou Deus deles, o nome de Jesus não funciona. E se eu achar que sou eu que atraio pessoas à minha vida por causa de quem eu sou, o nome de Jesus não funciona. Porque Jesus se tornou homem. E às vezes nós queremos ser Deus. Então como é que isto funciona? O nome de Jesus está no santuário. O nome de Jesus trouxe o poder, a presença, a glória, a essência, o agir em nosso favor. O nome de Jesus está em nós, que nós somos o santuário de Deus. Ele funcionará quando eu desejar conhecer o portador, o responsável, o titular desse nome. E para conhecê-lo é preciso examinar Jesus, inspecionar Jesus, analisar profundamente quem Jesus é, conhecê-lo, relacionar-me, compreendê-lo, que é o que isto significa, todos os dias. Há pessoas que conhecem mais os atores de telenovela do que Jesus. O nome não funciona. Então, quando eu conheço Jesus, eu vou conhecê-lo como Jesus, o homem. É quem foi restaurado à autoridade na terra. Então as circunstâncias na terra se sujeitam ao homem Jesus, que tem toda a autoridade. A doença na terra se sujeita ao homem Jesus, que curou todos os enfermos em casa de Pedro, em Cafarnaum, em qualquer lugar. A minha vida financeira se sujeita e é abençoada através do homem Jesus. Então, quando eu quero ser Deus de mim mesmo, o homem Jesus não opera em mim, porque não tenho o mesmo sentimento que Jesus teve. Então, quando eu acho que sou o maior, Jesus não funciona. Quando eu acho que sou muito grande, a cura não aparece. Quando eu acho que tenho razão sempre, não há libertação. Porque Jesus se fez homem, servo. Então, como é que a coisa funciona por nós? Conhecendo Jesus e o seu sentimento. E se eu conhecer Jesus e o seu sentimento, e eu me adaptar, eu me tornar simbiose com Ele, ser simbiótico com Ele, no mesmo sentimento, qual sentimento de humildade, de obediência, de desejar morrer para mim mesmo. O problema é que toda a gente acha que tem razão e quer ser Deus de si mesmo. E quando eu quero ser Deus de mim mesmo, aquilo não vai funcionar. Eu posso estar aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e Jesus diz-me, não, a autoridade foi concebida através de mim, homem. Restaurei a autoridade ao homem através de mim, que me fiz homem. E porque ele se fez homem, e morreu como homem, Jesus o exaltou, Deus o exaltou soberanamente. Então quando é que Deus vai fazer o seu nome soberanamente agir na nossa vida? Quando eu me torno homem. Humilde, obediente, desejoso de morrer para mim mesmo. E este é o sentimento que houve em Cristo. Por isso é que muita coisa não funciona em nós. Porque há muita gente que acha que sabe muito da Bíblia e já é Deus. Outras pessoas acham que sabem cantar bem e são deuses. Outras pessoas acham que percebem muito louvor e são deuses. Outras pessoas sabem tudo de igreja e são Deus. Outras pessoas sabem tudo de relacionamento e são Deus. E outras pessoas acham que sabem muito de ser pai e são deuses. Outras pessoas acham que sabem tudo e são deuses de si mesmo. E o nome de Jesus não funciona. Qual é a condição? Conhecer Deus, conhecer Jesus. Conhecer o quê?
O Deus que não quis ser Deus e que humilhou-se a si mesmo, chegando à morte e morte de cruz. Se humilhou e morreu para restaurar o poder de Deus ao homem na terra. Então como é que você vai vencer todas as coisas no nome de Jesus? Como é que você vai agarrar no nome poderoso de Jesus? Conhecendo o próprio Jesus e conhecendo o sentimento do próprio Jesus. E vou-lhe dizer uma coisa. A grandeza começa por baixo. A grandeza na nossa vida começa por baixo. Esse é o segredo do Evangelho. A prosperidade começa por baixo. A cura começa por baixo. A salvação começa por baixo. A plenitude começa por baixo. Tudo começa por baixo. Quando eu me sujeito e deixo de ser Deus. E sabe que é uma doutrina diabólica quando eu quero ser Deus de mim mesmo. Primeiro Deus, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois Jesus. Entenda o que eu estou a dizer? Então como é que Deus funciona em nós através do nome de Jesus? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se aniquilou a si mesmo, sendo Deus, não quis ser Deus, não se agarrou aos direitos de ser Deus, deixou isso tudo para trás e humilhou-se, tomando a forma de homem, chegando à cruz, tomando a forma de servo, morrendo como homem na cruz. E porque ele foi homem e se humilhou, escute isto, porque ele foi homem, este é o conhecimento que nós temos que ter de Jesus. E há gente que fica tão entusiasmada quando alguma coisa corre bem na vida cristã. Não, nós não temos nada. Eu estava a pensar no meu lugar, se eu ficasse sem nada, amaria Jesus, claro. Se eu ficasse sem carro, sem casa, sem família, sem filhos, sem neta, se eu ficasse sem amigos, sem igreja, Jesus seria o mesmo para mim, exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Ele age quando eu deixo de ser Deus e me torno homem, humilhando-me a mim mesmo, desejando morrer para tudo o que é meu. Então quando é assim, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, que é sobre todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o joelho se dobra e toda a língua confessa que Ele é Jesus. E quando eu tenho esta forma de homem em Cristo, o nome funciona para mim. A cura vem, a libertação vem, a plenitude vem, a bênção financeira vem, a salvação vem. Eu vou terminar com 3 coisas. Sabe qual é a unção que está em Jesus? E isto é para nós. Escute bem isto. Um evangelismo apaixonado. A cura que flui sempre. E a libertação que acontece. Quando eu conheço este nome, eu garanto-vos isso. Eu garanto-vos isso. Garanto-vos isso. Quando eu conheço o nome, o Senhor do nome, o titular do nome, o Jesus amado, quando eu o examino todos os dias, quando Ele fala ao meu coração, quando eu o conheço, há um evangelismo apaixonado, porque foi a natureza dele, quando esteve na terra. Há a cura que flui, porque foi a natureza dele, quando esteve na terra. É a libertação total e operada, porque foi a natureza dele. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. É a natureza dele. E escute, Moisés disse: quem é que eu vou dizer aos filhos de Israel que tu és? Eu serei o que serei. É a natureza dele. Vejam bem isto. Os homens da Bíblia que mais conheceram Deus. David fez tudo errado. Não é isso que mede se o nome vai funcionar ou não, se eu faço tudo certo ou errado. O que mede a ação de Deus na minha vida é se eu o quero conhecer. David fez tudo errado, tudo. Foi um mau pai, não foi um bom líder de homens. Absalão morreu e só depois de Absalão morrer é que ele paternizou Absalão. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Chorou amargamente a morte de Absalão. Não foi assim um tão grande
rei, adulterou com Betseba, mandou matar o marido de Betseba, fez tudo errado. Mas porquê é que tudo funcionou para David? Qual o segredo? Não me lances fora da tua presença. Ele queria conhecer Deus. E os últimos dias de David foram muito melhores do que os primeiros. E Deus não vai restaurar o tabernáculo de Moisés, nem a tenda de Enos, nem o templo de Salomão, nem o templo de Zorobabel, nem o templo de Herodes, mas vai restaurar o tabernáculo de David. Porquê? Porque ele conheceu Yeshua. Ele conheceu Jesus na intimidade. Ele inspecionou Jesus, ele quis conhecer Jesus de uma forma tão apaixonada. O Senhor é o meu pastor, Ele é tudo o que eu preciso. Ele deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome e guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, o teu cajado e a tua vara me consolam. Esta é a parte que eu mais amo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E agora escute. Certamente que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na tua casa para sempre. Porquê? Porque ele conhecia Yeshua. David tinha toda a faculdade e propriedade para dizer isto. E habitarei na tua casa para sempre. E habitarei na tua casa para sempre. E habitarei. Fez tudo errado, mas habitarei na tua casa para sempre. Porquê? Porque ele sabia que Yeshua era, o que é e o que virá. O nome sobre todo o nome. E ele conhecia quem era o titular desse nome. Yeshua. Vamos ficar de pé.